Não tá fácil para ninguém, vai ficar batendo, né? Chovendo molhado, como se diz. Todo dia a gente fala isso. Mas, além da crise na saúde, muita gente está literalmente passando fome aqui no nosso estado. Pode acreditar, minha gente. Pessoas passando fome aqui no nosso estado. Mas é nessas horas que a gente vê como o paraibano é um povo bom. Algumas pessoas resolveram fazer a diferença, ajudar quem mais precisa, como a gente vai ver agora na reportagem de Simon Cavalcante. A cesta básica é caprichada. Tem de tudo um pouco para garantir alguns dias de comida na mesa. E olha que na casa de Dona Maria da Luz, o que não falta é boca para alimentar. São 9 adultos, né? E fora os netos, né? Porque neto tem um bocado de neto. São 12 pessoas no total vivendo debaixo do mesmo teto e de uma pequena renda. É da reciclagem que eu tiro um trocadinho e quando falta o leite das crianças, aí eu compro alimentação e assim, né? Dá para escapar. Isso então, quando de vez em quando eu recebo uma benção dessa que Deus dá, né? E é assim que eu levo a vida. Uma luta diária que se torna menos penosa quando se encontra com a solidariedade. A cesta doada à família de Dona Maria da Luz veio da mobilização de moradores do bairro Jardim Oceania, mais precisamente dos que integram a associação da Ecopraça e do Ecobosque, esses dois espaços públicos dedicados à natureza. O ponto de partida foi uma campanha iniciada na Páscoa, mas que vem rendendo frutos até hoje. Houve um aumento significativo, né, das pessoas catando resíduos, e isso nos chamou a atenção associada aos dados, né, que são o próprio IPEA e o IBGE têm publicado com o aumento da fome, da miséria e da própria vulnerabilidade social. As doações em dinheiro e em mantimentos renderam 2 toneladas de alimentos. Tudo vai ser revertido para 60 famílias que trabalham na localidade catando material reciclável. Uma ajuda garantida por pelo menos 3 meses. Boa hora, graças a Deus. Tudo que eu queria foi receber uma cestinha, porque estamos precisando, né? Estamos necessitados, né? E chegou em boa hora, com certeza. E se engana quem pensa que só ganha quem recebe. Todos nós nos sentimos assim, não somente úteis, mas solidários, no sentido assim de estar participando. Porque a questão da fome, ela é muito dolorida. A gente sente quando conversa com o pessoal, sente pela forma que eles conversam, que a situação é muito feia, muito ruim, né? De modo que isso traz uma satisfação. Embora essa não seja, eu acho que é uma questão de dever. E em tempos de crise como agora, a fome não atinge só as famílias carentes. Essas imagens são de mais uma boa iniciativa que nasceu durante a pandemia. As sacolas cheias de alimentos foram doadas para famílias de profissionais que trabalham com turismo. É que o setor tão próspero na capital vem sendo um dos mais impactados pela crise. Vendo isso de perto, o grupo Caiaque PB decidiu se mobilizar. Vários profissionais da área do turismo ficaram parados nesse período de pandemia. Então a gente mobilizamos as famílias que fazem parte do grupo Caiaque PB, da grande família Caiaque PB. E aí o pessoal, sendo solidário, juntaram certas forças e aí a gente coletamos vários alimentos, formamos cestas básicas e passamos a ajudar as famílias aí e aquelas pessoas que estavam com mais dificuldade, né? E vê só a gratidão de quem não imaginava que precisaria de doações para não faltar comida em casa. Nosso turismo está passando por um momento muito difícil. E o pessoal do Grupo Caiaque se solidarizando com alguns colegas que estão precisando, como eu, que estou parado há mais de um ano praticamente. Então a gente pede a você aí, se você quiser colaborar, entre em contato com o Grupo Caiaque, porque esse trabalho de formiguinha, se cada um chegar solidarizado, dando um pouquinho, vai ajudando não só a mim, mas outras famílias. Se até para quem tinha emprego a pandemia trouxe a fome, imagine para quem nem tem onde morar. É assim, pelas ruas do centro de João Pessoa, que o pernambucano vive há mais de 2 anos. Uma vida difícil, principalmente por ser deficiente, mas que poderia ser ainda pior se não fosse a solidariedade.
Era problema familiar, situação difícil familiar, e eu vim pra rua, morar na rua. E como é que você vê a ajuda que esse pessoal traz para vocês? O pessoal aqui traz ajuda pra gente, ajuda bastante, faz alimento pra gente de noite, porque sustenta a gente. A quentinha, que pelo menos nessa noite vai saciar a fome, veio do empenho de voluntários. Gente que na escuridão das ruas se mobiliza, trazendo um pouco de luz, para quem muitas vezes não é enxergado pela sociedade. Desde 2007 que existe esse movimento, começamos com a palhaçaria de hospital e quando começamos nesse atendimento recreativo, que nós andamos caracterizados de palhaço, fazendo essa parte de recreação, foi quando as pessoas começaram a solicitar doações, né? Então a gente viu que precisava se estender aquela ação recreativa que nós fazíamos no início. Foi quando a gente começou a conhecer as famílias, atender as comunidades, ver a real necessidade que eles tinham e começamos a fazer campanhas de doações. A distribuição das refeições pelo Grupo Vagalume acontece toda quarta-feira. No início das ações, eles chegavam a entregar até 300 quentinhas por noite. Não é só um prato de comida que a gente doa, é uma palavra, é um apoio, né? A gente consegue encaminhar eles para buscar os direitos deles na questão de abrigos, na questão de moradia, de auxílio moradia, na questão de tirar os documentos. Então a gente tenta também, não somente o prato de comida, né? O prato de comida é a porta do diálogo. Que exemplo, né? O prato de comida é a porta do diálogo. Que frase bacana. São pessoas assim que fazem com que a gente mantenha a esperança no ser humano. Eu tenho certeza que aí perto de você tem alguma campanha acontecendo, tem alguém precisando da tua ajuda. A gente sempre tenta trazer algumas campanhas aqui, mas não precisa de ser as que a gente divulga, não. Tem muitas aí perto de você, no teu bairro, na tua rua. É importante que a gente gaste um pouquinho do nosso tempo, mais do que a ajuda financeira muitas vezes, que a gente gaste um pouquinho do nosso tempo para ouvir as pessoas. Muitas vezes elas querem ser ouvidas, porque para a grande maioria do povo, infelizmente, são pessoas invisíveis. Essas pessoas que precisam de ajuda. A gente passa, se solidariza muitas vezes no sentido de achar que precisa de ajuda, de achar que aquela cena realmente é uma cena comovente, mas a gente segue com o nosso carro e a vida continua, tá? Então, se você tiver um tempinho, se você tiver condição financeira de ajudar, tá cheio de gente precisando. Pelo @Correio